Cissa, o Carlão me lembrou bem, eu queria a sua opinião até como mulher. Aqui no Brasil foi aprovado uma lei de violência psicológica contra as mulheres. E o que que isso significa? Se, sei lá, você tá lá discutindo com o teu marido e o teu marido fala um pouco mais alto. É, porra, Cissa, coisa de marido e mulher, você sabe como funciona, né? A galera aqui já teve marido, já teve mulher, sabe como funciona. Você pode denunciar ele por violência psicológica, ele pode ser preso. A mulher que se sentir violentada psicologicamente, ou seja, essas que têm um sentimentalismo, né, uma emoção, são emocionadas, tudo muito exacerbado, aí o cara olhou, ele quer me estuprar, não, às vezes ele só olhou porque você é zoada demais, e aí ele acabou olhando, mas enfim, acham que tudo é assédio, enfim, pode denunciar o cara e o cara, inclusive, pode ser preso. Sabe, o nível do absurdo da proteção feminina, da infantilização da mulher, como se a mulher fosse um ser santo puro e, ó, meu Deus, coitadinha, indefesa. Como você vê essa aprovação dessa lei? Bom, eu acho que, primeiro, os homens têm que começar a exigir uma lei de proteção contra a TPM. Porque, sabe, se vai para um lado, tem que ir para o outro, né? Isso é surreal, porque acho que a lei tem que proteger pessoas. Eu sou até contra essa lei de feminicídio, essas coisas todas. Assassinato é assassinato, assassinou homem, assassinou mulher, é tudo a mesma coisa, e não existe essa... Como é que você vai comprovar que houve violência psicológica? Porque, assim, você me dizer meu marido me dizer uma coisa que para outra mulher pode ser um horror, para a gente pode estar tudo bem. Então, quem vai julgar isso? Em que circunstâncias? Porque aí você também está dentro de casa, dentro da sua intimidade, qual é o contexto, porque isso é tirado de contexto. Então, eu acho uma coisa tão complicada. Eu acho que até assim, Lei Maria da Penha existe, mas também tem homem que apanha de mulher. Eu já vi isso. Então, a gente, sabe, a lei tem que existir, tem que ser para todos, porque todos são iguais perante a lei. Então, quando você começa a separar, quando você começa a discriminar, o negócio fica complicado. E essas pessoas que estão propondo essa lei também pensaram nos casais homossexuais, nas lésbicas, porque assim, como é que vai ser quando são duas mulheres brigando? Quem vai ser a protegida? Como é que a gente vai saber? E nos casais gays também, que tem um que é um pouco mais afeminado que o outro. E eu falo isso porque eu tenho vários, sabe? Tipo assim, como é que você vai decidir? Porque nesse caso, se um deles se identificar como mulher, e aí, como é que fica? Porque agora tem essa coisa de identidade também. Então vai que assim, eu e meu marido entramos numa discussão, mas eu me identifico como um pato, não me identifico como mulher. E aí, como é que fica essa história? Então, sabe, eu acho isso uma aberração. E até, assim, essa coisa psicológica, como é que você vai definir isso? Eu não, acho que existe, em alguns casos, abuso psicológico, mas eu acho que as pessoas também podem ir para terapia, o SUS tem terapia, a gente precisa resolver isso de uma outra maneira. E existe também uma coisa que se chama divórcio, minha gente. Se o seu marido está te tratando mal, a porta da rua é serventia da casa, saia, porque, sabe, emprego tem para quem está afim de trabalhar, assim, agora está um pouco mais difícil por causa da pandemia, mas, sabe, arrumar uma casa nunca matou ninguém, então vocês não precisam ficar numa situação na qual você se sente abusada, porque o outro lá está te sustentando, sabe? Não, não é por aí. Então, eu acho que a lei tem que ser para todas, não pode discriminar entre homem e mulher, e a gente tem que começar a mudar isso. Mas isso é coisa de esquerdopata, isso está lá nos livros de Karl Marx, para separar as coisas, está nos livros do Goebbels, quando ele começou a separar todo mundo na época do nazismo. Então, o método de propaganda deles está aí há anos. Então, eles continuam tentando separar a gente, mas eu acho isso uma balela, e assim, se alguém discordar, sinto muito, mas é a minha opinião. É a minha também. Camila, Renato, eu quero esse... saber a sua... Só um minuto, eu quero saber a sua opinião e eu vou complementar, porque tudo tem a ver com direito e você já faz o panorama. Inclusive, a defesa da Flor de Lis, Renato, acusou a cassação dela, os deputados que optaram pela cassação de uma assassina que negligenciou crianças, inclusive, que adotou só para fins midiáticos e negligenciou, de misoginia, racismo estrutural e preconceito. Foi preconceito, misoginia e racismo estrutural. Coloca isso para mim, por favor, no âmbito da Constituição e da Justiça. Olha, esses tipos penais são criados para hipertrofiar o poder judiciário, ele dá poder para os juízes. São tipos penais abertos, você trabalha com intenções, avaliar questões emocionais. Então, você
dá superpoderes para o juiz e dá superpoderes para as feministas azucrinarem a vida daqueles que estão emperrando ali a implementação desse progressismo que elas defendem. Então, são coisas aberrantes. Eu, sinceramente, não entendi por que o presidente sancionou essa alteração no Código Penal. Eu não vi nenhum sentido, ela não ajuda em nada ao que o país está precisando no momento. Mas provavelmente foi ali, passou no bolo, sancionou, mais um ali, teoricamente, com aquela ideia de proteger a mulher, mas que não vai proteger absolutamente nada. Faz parte do fortalecimento do ativismo judicial, sobretudo essa justiça penal garantista bandidólatra, onde o coitadismo predomina lá para beneficiar o infrator, e o réu e a vítima normalmente é tida como aqueles que oprimem, ou que oprimiram a vítima, o verdadeiro criminoso. Então, assim, não tem jeito, Camila. Mais um sintoma de que o direito está adoecido. É o tipo de lei também que havia na época do regime nazista. Porque os criminosos nazistas já alegaram lá que cumpriam as leis. Então, as leis eram abertas desse tipo. É crime violar o são sentimento do povo. O que é são sentimento do povo? Qualquer coisa que você fizesse, você podia ser processado e o cara podia te dar uma pena, te jogar no campo de concentração. E aí se justificava, não, a gente cumpriu a lei. Aí se culpou o fato do cumprimento das leis como sendo ruim, como se fosse moralmente ruim. Ora, você faz uma lei aberta desse tipo, dando um poder supremo para um juiz impor uma moral que é a moral do Führer, entendeu? Você quer o quê? Vai ter atrocidade. O que o STF está fazendo aqui hoje? Fazendo com princípios. É a mesma coisa. Manipula princípios, toca terror no país. Ignora todas as regras. E é o efeito mimético, o mimetismo, a cópia. Isso se reflete em todas as instâncias do Poder Judiciário. Todo mundo que reza da mesma cartilha se dá o direito de manipular princípios e impor a sua ideologia, sempre mascarada. Hoje, o direito penal em si, ele é grosseiramente atacado por esses agentes de subversão social. Você faz uma narrativa, você já está acusando o outro de racismo. Muito provavelmente, esses promotores não sabem nem o que é racismo quando faz esse tipo de acusação. Existe uma situação concreta de uma relação hierárquica ali, onde um tem o poder para decidir se o outro pode ou não pode fazer, e gera um certo constrangimento, um preconceito, como, por exemplo, te impedir de você de entrar no avião por você ter uma raça ou ter alguma característica, normalmente uma raça, no restaurante. Tem uma situação ali que o cara tem o poder de te barrar. Isso é o racismo. Gera um constrangimento, te impede de exercer uma liberdade. Hoje, se racismo você falar ou fazer uma brincadeirinha, uma piadinha, já está te falando que você é racista. Ou é abuso de autoridade de má-fé, ou é extrema ignorância. Abuso de autoridade de má-fé, o cara tem que perder o cargo. Ignorância, tinha que demitir toda a banca que aprova esse pessoal para dentro do Ministério Público. Tem algo errado nessa situação. Qual é? Então, o direito penal em si está falido, A gente não tem direito penal. Olha como é que está a sociedade, olha o tipo de segurança pública que a gente tem. Em relação ao caso do parlamento, onde nada se espera, é onde nada vem mesmo. Uma deputada que está sendo processada por homicídio, acho que até, não sei nem se já foi condenada, essa dificuldade toda para retirá-la do cargo, isso aqui não dá para levar esse país a sério. É um exemplo claro de que não é esse parlamento que vai decidir o resultado do nosso sistema eleitoral. E o Daniel está preso, doutor? É um caso esdrúxulo que o parlamento não perdeu a razão de existir, não consegue nem defender suas prerrogativas, que é a liberdade de falar, independente do conteúdo da fala. Então, assim, está tudo muito errado, muito errado. E qual será o desfecho dessa história? Para mim, é mais do que previsível, mas, infelizmente, as pessoas ainda se iludem, dizendo, não, a moça aqui até no chat falou, não, doutor, soube que para 64 demorou 10 anos, não tem problema nenhum, de 54 a 64, foi maturando, as coisas foram acontecendo, mas quem disse que tem que demorar mais 10 anos hoje? Quem disse? O fato da história ter acontecido assim não significa necessariamente que ela vai ser idêntica. É outro contexto, outras circunstâncias, outros dados da realidade, o mundo dos fatos é totalmente diferente, a conscientização das pessoas é diferente, as pessoas que comandam as instituições são outras. A gente vive hoje num estado criminal escancarado, é uma cleptocracia.
Então, assim, essas crenças dificultam porque as pessoas recusam a enxergar que a única solução para o Brasil é a solução das Forças Armadas, que são as garantidoras do regime, as garantidoras da democracia, as garantidoras do equilíbrio dos poderes. Então, as pessoas ficam com medo por desconhecimento. Por desconhecimento, olhando para o passado. Condiciona o futuro pelo que aprendeu no passado, pela história. Isso não existe. O futuro, você condicionar teu futuro pelo passado, você não está vivendo hoje. Você não está enxergando o que está acontecendo na tua cara. Então, essa mudança de percepção que as pessoas precisam ter. Que país a gente vai querer? Que país a gente vai querer? Se a gente quer um país decente, tem que parar, acordar e olhar para o presidente da República. Ele que dá o rumo para o país hoje. Não é gastar energia, gastar tempo, olhando para parlamento e judiciário. Isso é negacionismo. Isso é não entender a gravidade do momento que a gente está. É não entender que não é judiciário e esse parlamento sem representatividade que comanda o destino da nação. As pessoas precisam de consciência. É isso que o presidente da República bate o tempo inteiro nas lives, toda entrevista ele fala isso. E as pessoas ainda não acordaram. Então demora as coisas acontecerem, cada um faça a meia-culpa. Como é que se enxerga o que está acontecendo hoje e o que enxerga o que vai acontecer amanhã? Está preparada para acontecer, para aguentar o que vem pela frente? Pode ficar tranquilo, que as liberdades jamais serão afetadas, muito pelo contrário, elas serão asseguradas como a gente nunca teve. A gente se achava livre nos últimos 30 e poucos anos, mas a gente nunca teve liberdade. As pessoas empreendedoras que tentaram abrir o negócio sabem a dificuldade. Aqueles que investiram sua pouca grana e quebraram, sabem da dificuldade. Isso é liberdade? Se vendeu uma ideia de democracia que nunca existiu. As pessoas precisam acordar, ganhar consciência. É isso que o país está precisando. Aí o Bolsonaro consegue antecipar o timing dele, mas ele tem um timing. Porque, no final das contas, quem está em perigo é o presidente da República como pessoa física. Não é apenas o regime, né? Não é apenas esse regime cleptocrático que está definhando, que quer retomar, que está nos ameaçando. Esse regime perdeu. Né? Essa que é a questão. Ele perdeu. Ele está apenas dando os últimos respiros que é possível ainda no momento. É isso que as pessoas têm que entender e parar de colocar dúvida, parar de ficar com medo. É o nosso país que está em questão. Eu tenho certeza que isso aí vai demorar pouco para acabar. Renata, eu só gostaria de fazer uma observação que, desculpa, eu perdi o seu nome aqui no meio dos comentários, mas a violência psicológica contra a mulher existe. Existe sim, mas eu vou te falar como mulher, existe muito mais contra o homem quando fala assim, se você não fizer isso, eu vou me separar e vou levar as crianças embora. Ai, você não quer me dar o que eu quero? Você nunca mais vai ver seus filhos. Ah, você quer se separar? Pois é, vai ter que lutar pelos seus filhos. A alienação parental, ela é muito mais perigosa e danosa do que a tal da violência psicológica, porque esta afeta o homem e a criança, primeiro. Segundo, o que seria uma violência psicológica nos dias de hoje para mulheres criadas a pão de ló, leite com pera, que não tem a droga da capacidade de arrumar a cama, e ainda ofende o pai e a mãe? O que seria violência psicológica neste contexto? Falar assim, eu não quero ficar com você, ou não curti você, você é gorda, não quero ficar com você. Isso é considerado uma violência psicológica no dia de hoje, porque temos uma geração sensível demais, emotiva demais, cheia de direitos e nenhum dever. Então, isso é um tipo de lei que coloca a mulher como um ser santificado, sendo que, se pegar matérias sobre serial killers, isso eu tenho um monte de livro aqui, porque eu estudo muito sobre isso, eu gosto, os crimes que elas cometem são muito mais perversos do que os crimes que os homens cometem. Os homens, eles torturam menos e o conteúdo perverso de seus crimes são bem menores quando são feitos com mulheres. E geralmente elas miram em crianças e idosos. Então, qual que é a violência psicológica? Essa que é a questão.